Achou que não ia ter vídeo hoje? Eu também achei, mas eu sou maluco e resolvi gravar mesmo assim, porque eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e vamos falar sobre notícias recentes, nem tanto deste sábado em si, mas da semana e do futuro, porque eu gostaria de comentar algumas coisas. A deste sábado em si é a saída de Maicon. Do passado, durante a semana, a saída de Maicon não, a lesão de Maicon, olha só, exagerei aqui, a lesão de Maicon, a saída de Maicon do time para o domingo. A do passado é uma possível saída de Carlos Sanches durante a semana, isso foi noticiado, a gente vai discutir agora. E do futuro é a sequência maluca de jogos que o Santos tem na Vila Belmiro, ou em casa, porque tem um jogo em Barueri, neste mês de maio, que define o nosso ano. Muito bem, domingo joga pelo Brasileiro, você sabe que notícias do Brasileiro com tempo real, com melhores momentos em HD, não é naqueles vídeos safados que o pessoal faz no YouTube, que eu sofro para fazer análise. É sim no OneFootball, metendo HDzão maluco, qualidade. Acabou o jogo do Santos, tem aquela ordem de coisas que você deve fazer. Comemorar, se a gente vencer, por favor, amanhã é o Cuiabá. Depois, entrar no OneFootball no link na descrição, que você bota no seu celular pelo aplicativo. E depois, aí você vê os melhores momentos em HD lá, e depois vem aqui para o Vim de Santos, que é o tempo de eu gravar análise e colocar no ar. Siga essa ordem, que se o Santos cumprir o que deve fazer amanhã, pelo amor de Deus, Santos, vença amanhã, o seu domingo, ou sua noite de domingo, na verdade, será feliz, afinal de contas o jogo é às 6. Então baixa aqui o OneFootball no link na descrição, certo? Vamos falar das notícias então. Michael não joga, vamos começar por essa. Então, provavelmente o Santos vai a campo amanhã, domingo, com Bauerman e Velasquez na zaga, uma repetição da zaga que jogou quinta-feira contra a Universidade Católica de Quito, e jogou bem, fez uma boa partida, eu elogiei o sistema defensivo aqui, principalmente o Sandri e o Camacho, mas a zaga também não levou muitos sustos, inclusive a cabeçada perigosa foi um erro do Camacho, que eu mostrei na análise, que se você não assistiu, eu publiquei no canal na última sexta-feira. Não foi um erro grave, tá? Tô falando porque para pontuar que não foi um erro do Velasquez, não foi um erro do Bauerman que acabou sendo o herói. Então a tendência é que realmente seja manter essa zaga. Mas, porém, contudo, todavia, vocês me conhecem e eu tenho aquele pequeno easter egg. O Kaique voltou pro banco no jogo de quinta. O Kaique estava no Equador. Será ser, já diria a pessoa que não sabe falar português na internet, não seria uma boa colocar o Kaique em campo para voltar no ritmo? Não sei se como titular, é claro, afinal de contas ele está algumas semanas fora com a lesão no nariz, mas se o Santos fizer o que eu gostaria que fizesse, que é ganhar com alguma tranquilidade, com todo respeito ao Cuiabá, que se eu não me engano não perdeu fora de casa no Campeonato Brasileiro, seria legal, né, o Santos dar uma chance do Kaique ir voltando. Afinal de contas, eu acho o Kaique mais zagueiro que os dois que devem ser titulares amanhã. Mas enfim, ainda não vi nenhuma notícia de escalação, ninguém vazou nada por enquanto, mas acredito que Bauerman e Velasquez deva ser a zaga. O Maddson deve voltar, afinal de contas foi poupado, o Lucas Pires deve voltar à titularidade, graças a Deus, muito obrigado, senhor. João Paulo deve voltar ao gol. Agora, a partir daí, tem muita coisa a ser discutida, né? Porque, obviamente, o Sandro e o Camacho voltaram a essa briga, o Zanocelo foi poupado, entrou só no finalzinho, deve jogar, Rodrigo Fernandes vai jogar, fatalmente, então eu vou deduzir que é Rodrigo, Zanocelo e mais um. E esse um seria quem? Batistão, que foi poupado? Possível. Um dos volantes, Sandro ou Camacho? Possível. Só que não tem o Ângelo numa ponta, o Lucas Barbosa foi mal, o Lucas Braga foi mal também. Será que ele não vai com o Batistão, Marcos Leonardo e Julio? Sejamos sinceros, vocês podem até não gostar do Julio, mas ele vai ser titular, a gente conhece o Bustos. E aí ousar com o Sandri mais recuado e soltar o Zanocelo? Ou será que ele vai com o Zanocelo, Rodrigo Fernandes, Batistão de novo na meia e vai arriscar alguém na ponta? Eu estou muito curioso, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, porque eu estou realmente curioso. Ninguém conseguiu noticiar nenhuma escalação, estou gravando agora 4h11, nada saiu. Estou bastante curioso para saber quem substitui o Ângelo, se um dos jogadores, um dos volantes que foi bem na quinta-feira, ou se um dos atacantes que foi mal na quinta-feira, né? Tem esse pequeno detalhe. Só espero que não seja o Goulart, mas isso é outra discussão, eu falo baixo aqui de forma discreta. Pois bem, mas isso aí é possibilidades para amanhã. Vamos falar agora de uma possibilidade para o futuro que foi noticiada em alguns veículos, se eu não me engano pelo Diário do Peixe e pelo UOL, durante a semana, que é a possível saída do Sanches. Abro, inclusive, uma das matérias aqui, essa do Musset lá no UOL. Carlos Sanches fica fora até do time reserva e deve deixar Santos em breve. E sempre que eu falo sobre notícias aqui, eu pontuo. Tem alguns jogos de palavras que vocês precisam estar ligados, prestar muita atenção,
porque indicam um futuro, né? Ó, deve deixar o Santos. É um jogo de palavras muito forte, Tenho zero informação. O Mussetti, obviamente, que noticiou, deve ter muito mais do que eu. Mas se você deve deixar o Santos, é porque tá quente uma possível saída do Sanches. Não tô falando que eu sou a favor nem contra, mas tô falando que tá quente pela notícia que um repórter dos mais confiáveis do Santos deu. Então vamos ler a notícia antes de eu comentar. O Sanches está fora dos planos do técnico Fabian Bustos. É a primeira frase da matéria. Ou seja, tá muito claro que o Sanches dificilmente fica. 37 anos, ele ficou fora até da lista de relacionados para o jogo lá em Quito. Com vínculo até julho de 2023, ou seja, 1 ano e 2 meses ainda, a diretoria já cogita negociar o atleta. Veja só, mais para baixo na matéria, tem um trecho muito interessante que é o seguinte. Bustos entende que Carlos Sanches não apresenta intensidade suficiente para atuar no seu modelo tático. E vou dizer uma coisa, concordo. E não é só no modelo tático dele, não. É qualquer um mesmo. Acho que o Sanches não tem mais intensidade, o Sanches não é mais aquele jogador de 2018, 2019, 2019 principalmente, quando ele voava no time de São Paulo e volta, pelo amor de Deus, foi mal no Marcelo, volta, não, tá. Outra discussão. A lesão no joelho aos 35, né, se eu não me engano, em 2020 ele tinha 35 para 36, agora ele está com 37 anos. Isso complica muito um jogador veterano. Ele, nas poucas chances que teve esse ano, realmente não rendeu, não mostra velocidade, intensidade. Acho muito difícil que ele volte a atuar pelo Santos. O que é uma pena por um lado, porque é um cara que é considerado ídolo por muitos. Quem não considera ídolo gosta do Sanches, é impossível achar alguém que não gosta do Sanches. Mas está experiente, não sei se tem muito o que agregar ao clube nesse momento, além de toques aos jovens, até como um assistente, mas se ele quer ser jogador ainda e tem contrato para isso, acredito que no Santos não seja o melhor lugar. Vamos lá, aos 37 anos e com histórico recente de lesões, o Uruguai tem dificuldade para se adaptar, ó, apuração. Citar lesão e tal. E aí tem o último parágrafo é muito interessante. A diretoria adota cautela, pois Sanches é ídolo, mas entende que essa situação é ruim para os dois lados e quer uma solução amigável. Ele é o maior artilheiro da história do Santos, e o Santos, entre os estrangeiros, claro, e o Santos não descarta negociar a rescisão contratual. O Santos não descartar negociar uma rescisão é algo curioso e que indica, de fato, que ninguém dentro do Santos está enxergando ele como uma peça para esse próximo ano e que o Sanches quer continuar jogando, não está pensando em aposentadoria. E não estou falando que deve se aposentar, não. Cada um sente o corpo como o próprio corpo. Ele que está sentindo. Se ele quer jogar, ele tem o direito. Mas acho, de fato, que sua fase no Santos já foi. Vamos esperar notícias. Não sei se rescindiria, mas é muito difícil você emprestar o Sanches, né? Vender é impossível. Ninguém vai pagar por um jogador de 37 anos essa altura do campeonato, essa altura do ano, sendo que daqui 6 meses ele pode assinar um pré-contrato. 8 meses, na verdade. Vender é impossível. Emprestar? Talvez. Não sei se para o próprio Brasil, se ele tem interesse em voltar a morar fora. Ele claramente gosta muito de morar em Santos. Não sei o que será. Se eu fosse fazer uma aposta, não é gosto, uma aposta, eu acho que o Santos e o Sanches vão de fato negociar uma rescisão e ele vai tentar voltar a jogar em outro lugar. Se eu fosse eu chegava nele e falava: Sanches, você não quer virar assistente aqui? Você é bom, a gente gosta de você, você gosta de morar aqui, quer aposentar e virar assistente? Se ele falar não, eu falo: então a gente vai te emprestar esse ano no final, e aí você volta, o que você acha? Eu pensaria nisso. Vamos aguardar os próximos capítulos. Palpite, eu acho que o Santos acaba tentando uma rescisão. Se o Santos vai querer ou não é outra história, até porque não sei se há propostas para ele jogar em outro lugar. Vamos esperar. Por fim, eu vi alguns lugares falando e gostaria de comentar sobre isso. O meu bolso vai doer no mês de maio. Nós já estamos no dia 7, ele já está doendo, porque minhas contas já foram pagas. Eu pago sempre no começo do mês, né, para tentar sobreviver. Mas vai piorar. Porque o Santos faz, daqui até o final do mês, 7 jogos em casa. 6 jogos em casa, desculpa. E só um fora. São 7 jogos no mês, 6 em casa e só um fora. O Santos joga, obviamente, domingo contra o Cuiabá, quinta-feira contra o Coxa na Copa do Brasil, aí visita o Goiás domingo lá na Serrinha. Depois tem quarta-feira União La Calera, sábado Arena Barueri contra o Ceará, meio de semana contra o Banfield, última rodada da Sula, e no final de semana o Palmeiras na Vila. Só isso que eu tenho a dizer.
Mas é uma sequência que o meu bolso vai doer, porque afinal de contas eu trabalho com isso, preciso ir aos jogos e gosto de ir no meio do povo, não na tribuna de imprensa, pelo menos nos jogos em casa. E define o futuro do Santos, né? Define o futuro do Santos no ano. As duas competições de mata-mata se definem agora para o Santos. Ou o Santos vai brigar contra os grandes na Copa do Brasil, contra os outros grandes, pelo amor de Deus, o Santos é um dos grandes, contra os outros grandes, com Palmeiras, Atlético, Flamengo, os ricos, né, nesse momento. Enfim, quem passar para as oitavas, está na terceira fase, ou a Copa do Brasil acaba agora para o Santos, o que é um negócio que financeiramente seria péssimo. Tem uma decisão quinta-feira, contra o Coritiba. Decisão. Depois, decide em 2 meios de semana seguidos o futuro na Sul-Americana, que também é muito importante. Agora que ganhou fora de casa e ficou na briga, tem que levar a sério. Pode salvar um ano. E, sejamos honestos, ganhar do Palmeiras não é a coisa mais fácil do mundo. Então é muito importante que o Santos contra Cuiabá, Goiás e o Ceará pontuem muito bem. Lotem a Arena Barueri, por favor. É um momento que define o futuro do Santos em 2022. Não pode cair na Copa do Brasil, porque se desanimar e cair na Sula, a partir de junho não tem mais mata-mata. Ah, mas Noronha vai jogar o brasileiro descansado. Pô, financeiramente quebra o clube, pro torcedor perde a emoção, a gente vai ter que ficar lutando só no brasileiro de novo, é chato pra caramba, com todo respeito ao brasileiro. Mas, pô, eu gosto de mata-mata. Faz 3 anos que a gente não vê um jogo de mata-mata no estádio. Desde, se eu não me engano, aquela eliminação pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil em 2019, não tem torcedor em mata-mata, porque o seguinte foi o Paulista de 2020, que já foi na pandemia. Em 2021, a Libertadores e tudo mais não tinha torcida, a gente volta só no final do ano, só pro brasileiro, e até agora a gente não jogou mata-mata, porque a gente não passou no Paulista, meu Deus do céu, e na Copa do Brasil jogamos fora de casa, agora que a gente vai jogar em casa. Então assim, pelo amor de Deus, Santos, dê uma emoção ao torcedor também, garanta mais uma fasezinha da Copa do Brasil e as oitavas da Sula pra gente poder sonhar. Sonhar em mata-mata é muito mais legal que sonhar nos pontos corridos, isso é um fato, a não ser que você brigue pela liderança, e se o Santos ganhar amanhã, continua brigando pela liderança. Então, é uma sequência que se você tem a oportunidade de ir a Vila Belmiro /Barueri, bom, /Goiás também, caso você queira, guarda um dinheirinho, que esse mês tem 6 jogos em casa, começando amanhã, e eu estarei lá, se tudo der certo, espero que nos braços de vocês, porque eu adoro ver o jogo com o povo, eu gosto do povo, arquibancada, não gosto de ver jogo na imprensa. A imprensa é muito séria, eu gosto de ver jogo vibrando, conversando com vocês, então quem quiser, é só colar. Mas Santos, pelo amor de Deus, ganha. Beijo. Ah, tem parabéns, né? Sempre tem parabéns. Quando é que não tem parabéns nesse canal, não é mesmo? Parabéns pra dona Clélia, mãe do Rafael Catarino. Parabéns pro Vitor Zanelato. Parabéns pro Rafael Deirani. Beijo pra todos. Eles fazem aniversário hoje. Amanhã é o nosso querido Antônio Carlos Poço, pai do João Poço. Já fica o meu parabéns adiantado, porque vídeo quando eu gravo no estádio, eu nunca lembro de quem eu tenho que dar parabéns. Então beijo pra vocês 4, sejam felizes, tal como vocês todos, e que vocês sejam felizes amanhã, principalmente, se o Santos ganhar do Cuiabá. Por favor, Santos, faz essa.